Salmo 140. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 140. Senhor, livra-me dos homens maus. Guarda-me dos que são violentos. Eles tramam maldades no coração e estão sempre procurando guerras. Afiam a língua como a serpente. Nos seus lábios há veneno de cobra. Senhor, protege-me das mãos dos ímpios. Preserva-me dos homens violentos que planejaram transtornar os meus passos. Os arrogantes armam laços e cordas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho. Prepararam-me armadilhas. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó Senhor, meu grande libertador, Tu protegeste a minha cabeça no dia da batalha. Senhor, não concedas aos ímpios os seus desejos. Não permitas que seu plano perverso se concretize, para que não se orgulhem. Faze recair sobre a cabeça dos que me cercam a maldade dos seus próprios lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados em covas profundas, para que não voltem a se levantar. Que o caluniador não se estabeleça na terra, que o homem violento seja perseguido pelo mal, até ser exterminado. Sei que o Senhor defenderá a causa do aflito e o direito do necessitado. Por certo, os justos louvarão o teu nome e os íntegros habitarão na tua presença. Palavra do Deus bendito. Salmo de Davi. Amados irmãos, sempre que leio o livro de Salmos, um salmo, por exemplo, como este, é inevitável eu pensar, se Deus tivesse poupado Davi de ter amargado o que ele amargou, se Deus o tivesse livrado de passar pelo que ele passou, será que nós teríamos este salmo? Com certeza não. E é tão interessante porque uma oração com 12 pedidos tornou-se a eterna palavra de Deus para todas as gerações. E quantos já, ao ler este salmo, foram abençoados, fortalecidos por Deus? Ao ler este salmo, provavelmente você, que talvez já tenha feito a seguinte pergunta: Senhor, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que está acontecendo comigo? Talvez você já tenha feito este questionamento com dor no coração. Mas ao ler este salmo, você percebe que Deus permitiu que Davi passasse por uma experiência tão difícil de ódio, de crueldade, de perseguição, de gente disposta a qualquer preço a lhe fazer o mal. Portanto, o fato de ser um homem de Deus e de ter fé em Deus, como Davi tinha, não o imunizou e não nos imuniza
Deus, irmãos, através de Davi, nos deu o Salmo 91. E é óbvio que os pregadores da prosperidade e daqueles que pregam um falso evangelho, comprometendo Deus sem que Deus tenha se comprometido, pregam uma segurança absoluta. Pregam, não é, uma proteção divina incondicional. E nunca Deus prometeu isso. O fato é que, olhem o que aconteceu com Davi, prestem atenção no Salmo. O Salmo não mostra apenas a doutrina do pecado na vida daquelas pessoas, mas o Salmo também expõe a doutrina da universalidade do pecado. O pecado é um fato universal. Não há neste planeta um único ser que já tenha vivido, que esteja vivendo e que nele ainda viverá, que não tenha sido maculado pela queda, não tenha sido danificado pelo mal e, portanto, não seja pecador, capaz de tudo. Capaz de tudo. O Salmo, meus irmãos, é para nós uma advertência, porque na era das redes sociais, as fake news, as mentiras usadas pelas pessoas para difamar e caluniar, elas se espalham assim, de um modo absurdo. Um vídeo gravado, ele pode, num dia, ter milhões de visualizações. É um absurdo. Você pode acabar com a imagem de alguém espalhando, curtindo, compartilhando um vídeo que vai denigrir, destruir a reputação de uma pessoa. E o Salmo 140 trabalha tudo isso. Mas o Salmo 140 também nos ensina que em meio a tudo isso, a solução é orar. E nós, o povo de Deus, precisamos aprender a ser um povo de oração. Não são aquelas orações do almoço, do jantar, que muitos fazem apressadamente ou antes de capotar, quando deita. Não. É ter vida de oração. É realmente viver aos pés de Deus. É ter uma vida intensa de clamor, de súplica a Deus. E Davi nos ensina que quando nós oramos, em virtude de quem o homem é e daquilo que ele é capaz de fazer, nós temos que recordar com quem estamos falando. Quando você ora e você não se lembra com quem você está falando, é muito provável que você se levante pior dos joelhos do que antes de ter ajoelhado. Davi nos ensina essas preciosas verdades. E ele também nos ensina que nós não devemos nos vingar, nem querer o mal, mas ele pediu a Deus justiça. E é isso que nós devemos orar e pedir. Deus faz justiça. Pune aqueles que estão fazendo mal. Nós devemos criar essa expectativa e pedir a Deus. Devemos nos livrar da vingança pessoal, mas não podemos parar de pedir a Deus justiça. Que Deus faça justiça, que os maus, eles sejam punidos. E haverá o juízo final, quando derradeira e finalisticamente o mal será punido, destruído por Deus. E nós ansiamos por esse dia. Queridos irmãos, Davi orou, Senhor, primeiro pedido, livra-me dos homens maus. Eles existem. Tem maldade, tem perversidade, tem crueldade. Há pessoas que têm o prazer de prejudicar pelo prazer
de ver alguém sofrer, alguém passar por dificuldades. Quem é o homem? Qual é a nossa doutrina? Um grande pensador disse que toda ideologia, ela é uma antropologia, porque ela é uma doutrina do homem. Porque todas as grandes ditaduras, todos os grandes movimentos sociais, políticos e econômicos estão baseados numa ideologia e baseados no que o homem é. E é de acordo com essas doutrinas que os regimes são construídos. Rousseau, por exemplo, filósofo, iluminista, defendeu que o ser humano é inerentemente bom. Ele é um ser bom. A sociedade que não presta é quem o estraga. E se tivéssemos uma boa educação, não é? Um bom ambiente, o ser humano continuaria o que ele é, bom. Thomas Hobbes, ao contrário, vai dizer que o ser humano nasce mal, ele é mal, inerentemente mal. A família não é capaz, pela educação, de conter a sua maldade. Por isso precisa haver estados totalitários, poderosos, para refrear a maldade humana. Mas a Bíblia, ela não embarca na onda do otimismo ingênuo dos homens, também não embarca nesse pessimismo dos homens, mas ela nos apresenta uma visão bem realista de quem o homem é. Jesus disse: vós que sois maus. Palavras de Jesus: quem somos nós? Maus. Sabeis dar boas dádivas. O Senhor reconhece que, apesar de sermos maus, Ele nos define assim. Nós sabemos fazer coisas boas, apesar das nossas maldades. Então, quem é o ser humano? É um ser caído, é um ser que foi maculado, afetado, danificado pela queda. Ele não é mais humano, ele é desumano. Não é correto chamar-nos de seres humanos, temos que ser chamados de seres desumanos. E Davi diz: livra-me dos homens maus. Eles existem. Eles querem destruir sua família ao atacar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Uma entrevista, algum tempo atrás, mostrou que muitos profissionais em grandes empresas não queriam tirar e não querem tirar férias, simplesmente porque sabem que vivem num ambiente tão hostil, tanta ganância, tanta inveja, e de pessoas capazes de tudo, que temem, ao retornar, terem perdido as suas gratificações, os seus postos de chefia e serem prejudicados. Então, não querem se afastar do local de trabalho. Por quê? Porque existem homens maus que querem nos fazer o mal e nos prejudicar. Por isso, nós temos que orar e dizer: Senhor, livra-me dos homens maus, livra minha filha, livra meu filho, livra minha esposa, livra meu marido dos homens maus. Eles existem e eles não terão dó e não terão piedade. Senhor, segundo pedido, guarda-me, protege-me dos que são violentos, e são mesmos, e são capazes de matar, e são capazes de qualquer coisa. É da natureza humana essa ira, essa fúria, essa violência. Disse Davi: eles tramam maldades no coração. Tramar é maquinar o mal. Tecer um complô para prejudicar. E eles tramam a maldade aonde? No coração. Eles são maus, eles tramam, eles tecem a maldade no coração e depois, com violência, executam
o mal planejado. Eles estão sempre provocando guerras, conflitos. A vida, irmãos, é uma guerra. Você sai de uma, começa outra. Mal acabou um conflito, você já tem outro. É uma luta atrás da outra. Você reconcilia, restaura um relacionamento e já tem um outro rompido, abalado. A vida é uma guerra. Estão sempre provocando guerras, conflitos. Então, quem são os homens? São maus, são violentos. O que é que eles fazem, revelando quem eles são? Eles tramam maldades e eles estão sempre provocando guerras. Aqui é uma descrição perfeita, realística do nosso mundo. Não importa, Davi viveu 10 séculos antes de Cristo, nós estamos 21 séculos depois dele. Mas o ser humano é isso aqui, sem tirar nem pôr. Davi disse, Senhor, eles afiam a língua como a serpente. Já viu alguém afiar a espada, uma navalha? Eles afiam a língua como uma serpente. Sabe para quê? Para mentir, para difamar, para caluniar. Essa é uma das armas. Hoje, nem sempre se pegam em armas. Os intelectuais marxistas, pós-Marx, disseram, nada de armas. Vamos dominar as universidades, vamos dominar os meios de comunicação, não é? Vamos com as palavras, nós vamos conseguir, vamos acusar aos outros do que nós somos, vamos dizer que eles são o que nós somos e fazer, e que eles fazem o que nós fazemos. É calúnia, é difamação. Há veneno de cobra nos seus lábios, há venenos de cobra. Se os irmãos lerem Romanos 3, encontrarão Paulo lá citando este versículo. É uma das citações no Novo Testamento, encontradas no Antigo Testamento. Nos seus lábios há veneno de cobra. Veneno. Afiam a língua como serpente. É isso que fazem, revelando quem são. O ser humano quer destruir, ele quer acabar com reputações, e ele faz isso através da mentira e da maledicência. E Davi estava amargando a propaganda mentirosa e caluniadora contra ele. Por isso, ele volta a orar e ele faz o seu terceiro pedido: Senhor, protege-me das mãos dos ímpios. Quem são os homens? Eles são maus, eles são violentos. Quem são eles? Tramam maldades, portanto são maldosos, provocam guerras, portanto são criadores de confusão, afiam a língua e eles também têm veneno, são mau caráter. O homem é mau caráter, por isso ele mente e ele difama. Por isso ele pede, protege-me das mãos dos ímpios, de tudo que as mãos. Hoje, nós sabemos que tem muita gente com a caneta na mão. Não dá um soco em ninguém, não dá uma facada em ninguém, não dá um tiro em ninguém. Mas uma canetada hoje prejudica muita gente. Preserva-me, é o quarto pedido, dos homens violentos. Eles planejaram transtornar os meus passos. Eles querem, com as suas maldades, fazer com que os caminhos e os passos, fazer com que uma pessoa caia, com que ela tropece, com que ela se desvie. Porque quando alguém te faz o mal, você é tentado a devolver e a fazer asneiras. Os arrogantes, quem são os homens? Eles são ímpios, são maus, são arrogantes. E segundo o Velho Testamento, arrogante é aquele que acredita que pode prescindir de Deus. Ele se basta, ele não precisa de Deus. Ele é arrogante, ele dispensa Deus
na sua vida. Os arrogantes armam laços e cordas contra mim. Eles arrumam arapucas. Eles são traiçoeiros e covardes, e eles estão armando ciladas contra mim. Estenderam uma rede à beira do caminho, como um caçador que quer caçar um animal. Prepararam-me armadilhas. É isso que fizeram com Davi. Observem o que aquele homem de Deus passou. Por isso, quando você pergunta e questiona, Senhor, por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Pessoas me prejudicando. Eu sou teu servo, tu és o meu alto refúgio, tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza. O mal não me atingirá. Mas Deus muitas vezes permite que os homens, eles se levantem contra nós. E Davi está amargando tudo isso. E ele está fazendo esse pedido. E é essa oração que você tem que fazer. Porque tem pessoas ímpias, armando ciladas para você, querendo destruir você, querendo caçar você, armando arapucas no trabalho, onde quer que você vá. Você vive num mundo de conflitos, num mundo de pessoas maldosas, de pessoas que querem a sua destruição. Conversando com um construtor, pessoa séria, ele me disse como é importante, se você quer construir uma casa, procurar gente honesta. E ele estava dando um exemplo de uma pessoa que veio para Manaus e veio para aqui, residência fixa, pegou o seu dinheiro, deu quase que de adiantamento, metade, para o construtor construir a casa. Ele começou e, ingênuo, acabou de dar e o homem sumiu. Hoje, anos de economia, ele tem lá alguma coisa construída, maldade, gente assim, que não presta. Então, você está lidando com gente assim, todo o tempo todo, fazendo negócio, você não sabe, né, com quem você está lidando. Eu já exemplifiquei do púlpito que o melhor amigo do amigo o traiu com a esposa. A melhor amiga traiu com o marido. Já contei para os irmãos alguns casos de você levar para dentro de casa o inimigo. Muita afinidade, muita amizade, muita intimidade, o tempo todo junto, saindo juntos, né? Grandes amigos. E você não sabe que aquele amigo está de olho na sua esposa, que aquela grande amiga está de olho no seu marido. E aí vem, não é, a destruição de um lar. Temos inimigos, o tempo todo é guerra. É gente má, é gente ímpia, é gente maledicente, jogando umas contra as outras. Nós estamos vivendo em guerra, meus irmãos. O que Davi experimentou, nós experimentamos. Por isso, ele faz aqui uma interrupção e ele diz, digo ao Senhor. Ele estava orando, agora ele diz, tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, que é o quinto pedido, as minhas súplicas, ouve. Eu estou te pedindo, livra-me, guarda-me, protege-me, preserva-me. Ouve, Senhor, é o quinto pedido, as minhas súplicas. Ó Senhor, verso 7, meu Senhor, meu grande libertador, tu protegeste a minha cabeça no dia da batalha. Davi foi guerreiro. Davi esteve muitas vezes no campo de batalha, corpo a corpo. Ele sabe o que é espada, não é? Eles usavam couraças, escudos, e para matar o inimigo é no pescoço, é para cortar a cabeça. Ele sabe que bateu na cabeça, não é? É fatal. E ele está dizendo, tu protegeste minha cabeça
no dia da batalha, naqueles confrontos, no campo de guerra. Davi sabe que se ele não morreu, foi porque Deus o protegeu. Ele continua pedindo, sexto pedido: Senhor, não concedas aos ímpios os seus desejos. Não, Senhor. Senhor, sétimo pedido, não permitas que seu plano, o plano dos ímpios, que são planos perversos, que eles se concretizem. Não permitas, Senhor. Porque para que eles não se orgulhem. Os ímpios, eles tramam, fazem planos perversos. E quando esses planos vingam, eles se envaidecem. O oitavo pedido: Senhor, faze recair sobre a cabeça dos que me cercam a maldade dos seus próprios lábios. Não é que Davi queria o mal das pessoas, ele está pedindo a Deus justiça, que toda calúnia, que a maldade dos lábios, toda difamação contra ele, caia sobre a cabeça daqueles que maldosamente o caluniaram. Nono pedido: caiam sobre eles brasas vivas, como caíram sobre Sodoma e Gomorra. Décimo pedido: sejam lançados em covas profundas. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, esqueci agora o nome daquele homem que liderou uma revolta, e o chão se abriu, e a terra engoliu ele, toda a sua família, que eles sejam lançados em covas profundas, para que não voltem a se levantar. E Davi faz o seu 11º pedido: que o caluniador não se estabeleça na terra, que ele não triunfe, que ele não consiga vitórias, que ele não consiga prosperar com base na mentira. Por isso que o caluniador não se estabeleça na terra. O seu 12º pedido: que o homem violento seja perseguido pelo mal até ser exterminado. Ele fez o mal, ele praticou o mal, que o mal também o atinja. Então, ele conclui o salmo dizendo: sei que o Senhor defenderá a causa do aflito. Sei que o Senhor, ele defenderá o direito do necessitado. Toda a oração de Davi está baseada no saber. Qual saber? Eu sei que o Senhor defenderá a causa do aflito. Se você está aflito e necessitado, o direito do necessitado, se ajoelhe, ore, clame. Essa semana, aconselhando, eu disse a uma pessoa que admitiu que a empresa que dirige não está de acordo com o que deveria. Então, eu desafiei: creia, ande correto, faça a sua empresa ser uma empresa correta. Aí sim, você vai pedir a Deus: Senhor, defende a minha causa, o aflito. Defende o direito do necessitado. Você pode se humilhar diante de Deus. Você está andando reto com Deus. Você está andando na presença de Deus. Então, você, tomado da certeza e do saber de que Deus, ele defende a causa do aflito, que Deus defende o direito do necessitado, que Deus se manifestará. Por certo, disse Davi, os justos louvarão o teu nome, e os íntegros habitarão na tua presença. A oração de Davi está baseada em quem Deus é. Davi conhecia a Deus. Você conhece a Deus? Você sabe quem Deus é? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Saber quem Deus é, saber que Deus não desampara,
Saber que Deus não nos entrega nas mãos dos inimigos. Saber que Deus, irmãos, nos defenderá a nossa causa, daquilo que nos aflige, daqueles que nos afligem. Mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo de Deus. E Deus deixou Davi passar por tudo isso. E se você se questiona, por que eu estou passando por tudo que eu estou passando? Eu te pergunto, você passou por isso tudo que Davi está passando? Davi não disse que o inimigo era externo, nações vizinhas que estavam querendo destruí-lo, arrasar, acabar, arruinar com ele. Ou se era gente da sua própria família, seu próprio filho, sem Davi saber, foi para a porta da cidade atender a todos os que iam lá em busca de justiça da parte do rei. E ele disse, olha, o rei é muito ocupado, não vai te ouvir, eu sou o filho do rei. E ele só falava o que as pessoas queriam ouvir. E ele conquistou o coração do povo e conseguiu jogar o povo contra o rei. Ele conseguiu também influenciar e corromper ministros de Estado que conviviam com Davi no palácio. E começou uma campanha de difamação para quê? Para conseguir mais adeptos, até que Davi não tivesse mais nenhum ministro fiel, leal a ele. E a conspiração foi tal e tão perigosa que Davi precisou fugir do palácio para não ser morto pelo seu filho e os traidores. Então Davi passou por caluniação, difamação, violência, tramas, planos perversos, maquinados, urdidos, planos que foram realmente traçados para acabar com a sua vida. Mas o Senhor o amparou, o Senhor o livrou, mas ele sofreu. E certamente, e com absoluta certeza, ele aprendeu com tudo que sofreu. Eu termino a mensagem dizendo, você tem inimigos. Acabamos de ler o diabo, vosso adversário. Você tem um adversário, sagaz, astuto. Ele planeja a tua queda. Ele é hábil em colocar armadilhas, estender cordas, armadilhas, laços no teu caminho. Você acha que não tem inimigo? Você tem um inimigo que é inteligente e trabalha para a sua ruína, sua destruição. Ele usa pessoas para difamar você, para caluniar você. Ele usa as pessoas para te fazer o mal. O apóstolo Paulo fala que o mal, Satanás, está operando nos filhos da desobediência. Então, todos aqueles que não obedecem a Deus, não são filhos da obediência, são os filhos da desobediência. Efésios 2, o apóstolo deixa claro que o príncipe desse mundo usa essas pessoas. Então, tem gente que não vai com a tua cara porque você é de Deus. Já tem uma antipatia natural. É algo que vem dentro do coração humano e a pessoa quer te fazer o mal, não tem razão. Você não fez nada contra ela, mas vai querer te prejudicar. Então, você tem adversário espiritual, maligno. Você também tem adversários humanos. O ser humano é pecador. Ele tem ciúmes. Ele tem inveja. Ele odeia ver as pessoas. Ele não se importa se ele não tem. Mas ele se importa se o outro tem e ele não tem. Aí ele fica mordido. E ele tem inveja, ele tem ciúmes. E muitas vezes, há pessoas que gostam, não é? Vivem fazendo guerras, arrumando confusão dentro de casa, arrumando confusão dentro de uma família, todos em paz.
E alguém começa do nada, às vezes por uma coisa tão pequena e irrisória, conseguem tirar a paz de uma casa ou de uma família, com maledicência, joga um contra o outro, e fica o dito pelo não dito, quem é que está dizendo a verdade, quem é que está mentindo. Temos inimigos humanos, instigados pelos nossos inimigos espirituais. Vivemos num mundo assim. Você não está vivendo num mundo que é bondoso, é um mundo tranquilo, é um ambiente, não é, favorável, é um ambiente hostil. Esse mundo é uma guerra. Você vive em conflitos. É por isso, em primeiro lugar, que você precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só Ele pode salvar você. Agora eu quero lhe falar do seu pior inimigo, que não é Satanás. O seu pior inimigo, que não são os homens, é o pecado do seu próprio coração. Você tem um coração arredio, rebelde, prepotente. Você tem um coração, talvez você possa estar ouvindo o que eu estou dizendo besteira, tudo besteira, questionando tudo. É um coração que se rebela contra a palavra de Deus. Naturalmente o coração humano é assim, ele é avesso a Deus. Você tem um coração duro. Tem gente aqui ouvindo a palavra todo domingo. De repente, você sabe, não é, de tanta coisa que está acontecendo. Domingo após domingo ouvindo a palavra, e não se deixa advertir, não se deixa exortar, não se deixa repreender, não se deixa corrigir, não. É um coração duro, como disse Jesus, como uma terra batida, um caminho no mato, a semente cai ali e não penetra, porque ali é um lugar onde as pessoas passam, então está batido, está socado, está duro, não entra, e o passarinho vem e come, e Jesus disse que o passarinho é o diabo. Aquilo que é semeado no teu coração, o diabo tira. A palavra não fica. São as preocupações da vida, tudo. Então nós estamos vivendo no mundo, o seu coração é o teu pior inimigo. É ele que destranca a porta para o homem entrar, para o diabo entrar. Quem destranca a porta é o teu coração, é o teu pior inimigo. E é contra ele que você tem que orar todo dia, dizendo: Deus, livra-me do meu próprio coração pecaminoso, que me manda fazer o que é errado, que fica justificando. Não, você tem direito, sim. Erraram com você, você tem direito, sim. Que direito? Nós não temos direito de errar. Cristo morreu na cruz por causa dos nossos pecados, para nos salvar do pecado, nos salvar da fúria dos homens, e nos salvar do diabo, nos salvar porque após a morte há um inferno, há uma condenação eterna para quem não se arrepender dos seus pecados e quem não crer em Jesus. É isso que a palavra de Deus diz, essa é a verdade. Deus quer salvar você aqui e lá, de um destino eterno de sofrimento. Então, ore. Você precisa de Cristo. Se você ainda não se arrependeu, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, não importa se é batizado, batismo nunca salvou, não salva ninguém. Você precisa de Cristo, convidar Cristo para entrar na sua vida e lhe salvar. Porque entregue a si mesmo, você vai fazer asneira atrás de asneira. Você precisa de salvação. Você precisa proteger a sua família do mal, dos homens maus, violentos, ímpios, que tramam e planejam o nosso mal. Oração, muita oração, para não ver o nosso cônjuge virar a cabeça, não ver nossos filhos caminhar pelas drogas, ou se deixar influenciar por um professor que se julga intelectual e ir atrás do seu ateísmo,
de filosofias humanas que não levam a nada. Oração. Viver de joelhos. Vivendo de joelhos já não é fácil. Não é fácil. Quanto mais quem não vive, é derrota atrás de derrota. Então, se ajoelhe, se prostre, peça misericórdia, se converta. Tem perigo de todos os lados. Então, peça a Deus o que Davi pediu: livra-me, guarda-me, protege-me, preserva-me, ouve minhas súplicas, não concedas aos ímpios seus desejos, Deus não permita que eles prevaleçam com seus planos perversos, Deus faz justiça, faz recair sobre eles o mal que planejaram, caiam sobre eles brasas vivas, que o caluniador não se estabeleça na terra, sim, que ele seja perseguido pelo mal, ele fez o mal, que o mal o persiga. Então diga: Pai, eu sei que o Senhor defenderá a causa do aflito. Eu sei que o Senhor defenderá o direito do necessitado. Eu quero convidar você nesta noite a orar. Se você ainda não se converteu, agora entregue sua vida a Jesus, porque só Ele salva você do pecado, do diabo e do mundo. Se você não for salvo do pecado, do diabo e do mundo, o seu destino eterno será de perdição. Então, peça a Deus salvação. Também convido você a orar, pedindo para que Deus livre você dos homens, das pessoas que estão do teu lado, te dando tapinha no ombro, sorrindo para você, estão maquinando a tua queda, estão querendo o teu mal. E a orar, pedindo a Deus que te livre das astutas ciladas do diabo.